A paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estão todos bem? Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir este culto para que nós possamos então glorificar ao Senhor Jesus. Nós vamos glorificar o nome do Senhor Jesus no meio da palavra, no meio dos cânticos, em todos os momentos que nós tivermos a oportunidade aqui, nós vamos estar louvando e glorificando o nome dele. Vamos abrir no livro de Eclesiastes, logo depois lá de Salmo, Provérbios, logo em seguida vem Eclesiastes. Aleluia. No último capítulo dele, no capítulo de número 12. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. E eu quero compartilhar com você aqui a conclusão que Salomão, o homem mais sábio que já existiu, você sabe disso, ele pediu sabedoria ao Senhor e o Senhor fez dele o homem mais sábio e deu a ele toda a riqueza que era, se possível, dar a uma pessoa nessa terra. E a conclusão que ele chega da sua vida está escrita aqui neste livro de Eclesiastes que é o livro do pregador, né? Então, lá no capítulo 12, versículo de número 9, você vai fazer a leitura comigo. Vamos fazer juntos, mas vamos fazer bem alto, como se a igreja toda estivesse aqui presente, cheia, para glorificar a Jesus Cristo. Então diz assim a palavra de Deus: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Graças a Deus, até aí. Não é maravilhosa essa conclusão, irmão? Nós podemos escrever tantos livros, fazer tantas coisas, mas o resumo, a conclusão da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Amém? Fecha teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer em primeiro lugar por estarmos aqui em tua casa, Senhor, e saber que isto aconteceu porque o teu Espírito Santo moveu os nossos corações, Senhor, e nos encheu de alegria quando nós tomamos esta decisão. Vamos para a casa do Senhor. Aleluia. E nós aqui estamos, Senhor, e viemos, meu Deus, com o nosso coração ardendo para te adorar e para te glorificar, Senhor, porque muitas coisas o Senhor tem feito por nós, Senhor, e por mais que nós o adorássemos e glorificássemos, não seríamos capazes de agradecer a multidão de bênção derramadas do céu sobre as nossas vidas. Também te agradecemos por esta palavra, que ela venha, Senhor, instruir os nossos corações nesta noite, e no meio de tantas coisas, tantos planos que nós temos, Senhor, tantas coisas que nós precisamos realizar, que nós possamos guardá-la, que existe uma coisa principal no meio de tudo isso, Senhor, e o principal da vida
é reconhecê-lo, Senhor. O principal da vida é ter um encontro contigo, Senhor. O principal da vida é viver esta vida para a glória e louvor do teu santo e do teu poderoso nome. Meu Deus, eu sei, Pai, que o nosso louvor é simples, meu Deus, mas nós te pedimos, recebe-o agora, porque é do nosso coração, Senhor. Fala também conosco nesta noite, ó grande e poderoso Deus, porque a tua palavra nos é necessária. Nós a esperamos, assim como, ó Deus, o servo suspira pelas águas, nós também estamos suspirando pela tua palavra, Senhor. Seja a partir de agora exaltado, glorificado o teu nome neste lugar, o nome que está acima de todo o nome. Nós assim, ó Deus, oramos, te adoramos e te glorificamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, adorando a Ele de todo o teu coração. Aleluia. Glorificando ao Senhor Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos. Aleluia. A tua presença, a presença do Espírito Santo está aqui conosco nesta noite. Louvado e bendito, adorado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Serenos e meigos, oh como eu seria
Jesus, como Ele Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de convidar você que está aí com a sua família, de você poder dar as mãos aí para aqueles que são da tua casa, e nós vamos estar fazendo agora uma oração, porque eu sei que existem muitos motivos que são comuns entre nós, né? Saúde é comum entre nós, alegria, paz é comum entre nós, mas em cada casa, em cada lugar, existe lá as coisas que são personalizadas, são peculiares àquela família, das quais o Senhor precisa operar, o Senhor precisa ajudar. Então, nós vamos ter um tempo aqui, para nós podermos falar com Deus a respeito de todas estas coisas. Nós vamos apresentar a Ele as nossas necessidades, apresentar a Ele as nossas carências, as nossas fraquezas, e nós vamos pedir para que Deus venha se manifestar em nosso lar. Amém, irmão? Você que está sozinho, então você vai orar por toda a tua casa. Você é o arrimo da fé na sua casa, né? Então você vai pedir ao Senhor, no meio de tantas coisas, mas não se esqueça, o principal, a salvação. Aleluia. Então, feche os teus olhos, dê as mãos para que estão aí e levante a sua oração e fale com Deus nesta hora. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Louvado e bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Louvado e bendito seja Jesus. Aleluia. Ouve teu povo que ora nesta hora, teu servo, tua serva que clama nesta hora. Oh meu Deus, nós nos inclinamos diante de ti, Senhor. Aleluia. Nós declaramos a nossa necessidade de ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu santo e o teu poderoso nome no meio da igreja, no meio da congregação, Senhor. Aleluia. Louvado e bendito, seja glorificado, seja exaltado. Recebe agora cada família, Senhor, que está aqui representada, meu Deus, nesta noite. Cada família que aqui está, Senhor, ouve esta oração, Pai. Ouve o clamor, Senhor. Ouve, meu Deus, aquele que está nesta hora orando, meu Deus, pela transformação dos corações. Aquele que está orando nesta hora, meu Deus, pela paz na família, pela paz, meu Deus, no lar. Ouve, meu Deus, a oração por aquele que clama, Senhor, pelo sustento, pelo pão de cada dia, Senhor. Nós colocamos diante de ti agora, porque o Senhor conhece as necessidades, meu Deus. O Senhor conhece, meu Senhor, as fraquezas. Estenda a tua mão, meu Deus, e ajuda no meio das nossas fraquezas, meu Deus. Nós colocamos diante de ti as fraquezas, meu Deus, do nosso lar, daqueles que vivem no nosso lar, e nós te pedimos para que o Senhor venha fortalecê-los, meu Pai, para que o Senhor venha derramar o poder do teu Espírito Santo, meu Deus, fazendo com que haja uma renovação, meu Deus, nas forças, uma renovação na fé, meu Deus. Pai, venha tocar agora, Senhor, aquele que está desanimado lá nesta casa, aquele que está abatido lá nesta casa, aquele que está cansado, meu Deus. Venha, meu Senhor, e
toma com tuas mãos poderosas. O Senhor colocou de pé o paralítico, o Senhor colocou de pé, meu Deus, aquele que estava, meu Senhor, sem condições, meu Deus, de poder andar, aquele que estava fraco, aquele que estava, meu Deus, amarrado, detido. O Senhor estendeu as tuas mãos e colocou de pé, Senhor. Coloca também de pé, Senhor, nesta hora, todos estes que estão, meu Deus, nesta oração, sendo apresentado a Ti. Meu Deus, venha salvar aqueles que ainda, meu Deus, não tiveram um encontro contigo, aqueles que ainda não receberam a palavra, não foram tocados pela palavra, Senhor, que não haja, meu Deus, entre nós, nos nossos lares, que não haja, meu Deus, uma desistência de ninguém, que o marido não desista da esposa, que a esposa não desista do marido, que os pais não desistam dos filhos, e que os filhos também não desistam dos pais, Senhor. Enche o coração, meu Deus, agora de fé. Enche, meu Deus, o coração que está abatido, que está ferido, que está cansado, e levanta nesta hora, Senhor. Levanta, meu Deus, o teu povo em oração, porque a nossa resposta, ela vem pela oração, a nossa vitória vem pela oração, Senhor. Então, meu Deus, dá vitória agora, Senhor, a estas famílias que aqui estão, vitórias, meu Deus, delas sobre o mundo, vitória delas sobre o inimigo, sobre a tentação, vitória delas contra o espírito de perturbação, Senhor. Dá vitória, meu Deus, ao teu povo, porque cada uma desta família, Senhor, que aqui está orando, meu Deus, juntas, elas formam a tua igreja, e contra, meu Deus, a tua igreja, as portas do inferno não pode prevalecer, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, venha e derrame o teu Espírito Santo nesta casa, derrame o teu Espírito Santo neste lar. Venha, meu Deus, fazer brilhar, Senhor, a aliança desse casamento, Senhor, fazer resplandecer, Senhor, aleluia, que haja um brilho neste lar, e que este brilho não seja, meu Deus, das joias, não seja, meu Deus, da riqueza, mas que esse brilho seja da presença do teu Espírito Santo nesta casa, que esta casa possa resplandecer a luz e a glória do Senhor, que esta casa, meu Deus, possa resplandecer o poder da tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, por uma família curada, nós oramos por uma família restaurada, nós oramos, meu Deus, por uma família cheia da virtude, do poder e da glória do teu Espírito Santo. Nós oramos por mulheres sábias, nós oramos por maridos tementes a Deus, nós oramos por filhos obedientes ao Senhor, meu Deus. Oh, meu Pai, nós oramos para que a tua palavra se cumpra em nossa casa, se cumpra em nosso lar, e que haja alegria, Senhor do céu, alegria de poder viver estas coisas tão maravilhosas, que não seja um peso para ninguém servi-lo, glorificá-lo, que não seja um peso para ninguém praticar a tua palavra, mas que seja motivo de grande gozo, motivo de grande alegria, motivo, meu Deus, de grande festa. Oh, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Fala conosco, venha nos alimentar, meu Deus, com esta palavra viva
e poderosa. Nós precisamos dela, esperamos nela uma direção, esperamos nela uma resposta, esperamos nela, Senhor, uma determinação do céu, esperamos nela um lenitivo, um alívio, uma paz ao nosso coração, Senhor, porque a tua palavra é como espada de dois gumes, é como martelo que esmiuça a penha. A tua palavra, Senhor, é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra é a verdade, a tua palavra, Senhor, ela é poderosa, Senhor, para transformar, para corrigir, para redarguir. Toda a tua palavra é proveitosa. Então fala conosco nesta noite, pois assim, meu Deus, nós oramos, te pedimos e já te agradecemos em o nome precioso e bendito do teu Filho Jesus Cristo, agora e para todo sempre. E aquele que crê e adora ao Senhor, diga comigo: amém. Vamos aplaudir, vamos adorar, vamos glorificar. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Louvado e bendito. Dê um glória, dê um glória. Aleluia, aleluia. Crente que não dá glória está com defeito. Oh, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Nem se for de longe, com os olhos. Dá a paz do Senhor para quem estiver perto aí de você. Dá a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmã. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Diga: o Senhor Deus tem uma palavra poderosa para a minha vida nesta noite. Abra comigo então o segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Comecinho lá do Velho Testamento. Segundo livro de Reis. O capítulo é de número 23. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Capítulo 23. Os irmãos acharam? Vamos ler então a palavra. Diz assim aí o texto: então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos
guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até ao vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. E também derrubou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Amém? Vamos nos assentar. Deixa a sua Bíblia aí aberta. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Você sabe que é uma tendência de todos nós sermos acumuladores, né? E se você observar, é só passar um tempo, você dá uma olhada lá no meio das suas coisas e você vai encontrar um monte de coisas acumuladas. Coisas que não servem mais para você, coisas que não servem mais para nada. Mas elas estão lá, guardadas, elas vão sendo guardadas. A gente vai deixando de usá-las e nós vamos guardando. A gente vai percebendo que elas não têm mais nenhum tipo de utilidade para nós e nós vamos guardando. Algumas até já estão com defeito, quebradas, manchadas, marcadas, algumas sem valor nenhum mais. E eu não sei por que elas estão guardadas, né? Em toda casa existe lá um quarto de despensa, que vai se enchendo e vai se acumulando. Até que um dia a gente então levanta com aquele espírito de querer colocar as coisas em ordem, de querer fazer uma limpeza, né? Uma limpeza que vai além daquela limpeza normal, uma limpeza que age de maneira mais profunda, que vai buscar justamente essas coisas que estão lá acumuladas. E elas vão se acumulando até mesmo porque a gente às vezes não tem tempo para poder resolver, a gente às vezes não tem força por causa do nosso desgaste de trabalho, desgaste de família, e a gente vai esperando um tempo para poder fazer. Muito bem, assim também é na nossa vida espiritual, sabia? A gente também vai se tornando acumuladores de coisas que não servem, de coisas que não prestam mais, de coisas que nós não estamos usando, mas porém elas estão aí por algum motivo guardadas, de coisas que foram trazidas para nós, que nós ouvimos, que de alguma maneira nós aprendemos, resolvemos não praticá-las, até por uma conclusão espiritual de que elas não são de Deus, mas não sei por que motivo elas não são às vezes lançadas fora, e elas acabam sendo guardadas. E é necessário que a gente um dia venha parar para fazer uma reflexão sobre isso e ver o que presta e separar do que não presta. E o que presta guardar, e o que não presta lançar fora, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Josias foi este rei de Israel, que se levantou, foi levantado justamente para poder colocar a casa em ordem, né? Ele foi levado pelo Espírito de Deus para poder então lançar fora todas estas coisas. E veja, fazer um novo concerto, porque eram tantas coisas que estavam sendo guardadas,
tantas coisas que estavam sendo retidas, que havia contaminado, havia quebrado o concerto deles com Deus. E veja que coisa interessante, quando Josias, ele decide fazer isto, através do conselho e da presença do Espírito Santo, veja que Josias, ele não chama alguns, o rei não chama alguns para fazer isto, né? O rei chama a todos. Então veja que nesta noite, esta palavra, ela não é para alguns de nós, né? Não são apenas alguns, 1 ou 2 ou 10 ou 20 que vai sair daqui nesta noite dizendo assim, olha, essa palavra foi para mim. Não, essa palavra, ela vai servir para todos, conforme diz aqui o texto sagrado. Veja que ele chamou aí, né? Ele sobe no versículo 2, veja que ele sobe para a casa do Senhor e ele leva com ele todos os homens de Judá, todos os homens. Ele não fez uma escolha, não fez uma separação, não. Ele levou todos os homens, todos os moradores de Jerusalém. E além disso, todas as estaturas espirituais diante de Deus. Veja, até os sacerdotes não ficou fora deste chamado. Os profetas e todo o povo, olha aí, desde o menor até o maior foi chamado. Então, essa palavra, ela é para todos nós aqui, desde o menor até o maior, para os sacerdotes, para aqueles que estão no altar, para aqueles que trabalham na casa do Senhor, a respeito dessa necessidade de nós, então, às vezes, pararmos e fazermos, então, esta limpeza. Por que a palavra fala que isso é necessário? Porque a gente vai acumulando algumas coisas que a gente ouve, algumas coisas que a gente aprende lá fora, algumas coisas que as pessoas vão trazendo para nós, vão falando aos nossos corações, e a gente acha aquele ensinamento bonito, a gente acha aquilo interessante, e a gente então vai retendo todas essas coisas. Mas veja que isso com muito cuidado, porque isso pode cair num setor que não é muito agradável, né? Naquele setor exagerado, naquele setor do fanatismo. A igreja, ela não pode se fanatizar, ela não pode ser uma igreja desequilibrada, ela não pode dar lugar ao desequilíbrio espiritual. Então, essa limpeza espiritual, essa seleção de coisas espirituais, elas devem ser feitas através de um critério, e não daquilo que a gente acha. Por isso que a palavra de Deus, olha aí, fala que para que isso pudesse ser feito, né, então ele fala aí, né, que no versículo ainda de número 2, que ele chamou do menor até o maior, e olha qual foi o parâmetro para se fazer isso. E ele leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Então houve uma renovação na vida deles. E essa renovação na vida deles foi provocada, foi amparada pela palavra da aliança com o Senhor. Assim deve ser também esse processo na nossa vida, de purificação, de limpeza destas coisas que não são interessantes na área espiritual. Nós devemos ter como alicerce, como padrão, como referência, a palavra. Algumas pessoas, quando entram, por exemplo, sobre este aspecto aqui, elas acabam se tornando pessoas desequilibradas e elas acabam entrando na vida das outras pessoas, visitando casas de irmãos e colocando julgos e pesos e critérios que são aleatórios, que são coisas da imaginação, não é isso? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, essa purificação, essa restauração, essa renovação de uma aliança que nós temos com Deus, ela deve ser feita? Deve ser feita.
mas sobre o critério da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então a Bíblia fala que esse concerto que eles abriram, essas palavras de aliança que eles tinham com Deus, no versículo de número 3 fala assim, o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem. Então a nossa aliança com Deus, ela se fundamenta nisso, em nós seguirmos somente a Deus, seguirmos somente a Deus, guardarem os seus mandamentos. Então a nossa aliança com Ele é de guardarmos os seus mandamentos, toda a palavra de Deus que é revelada para nós, e também guardarmos os seus testemunhos. Quais são os testemunhos? São as coisas que estão registradas aqui na Bíblia acerca daquilo que Deus fez lá no passado, né? No passado longínquo, desde a eternidade, lá no início de todas as coisas, guardarmos os testemunhos de Deus, conhecermos os testemunhos de Deus e até mesmo os testemunhos atuais das coisas que Deus faz. Então, nós temos que ter uma aliança com Deus, né, com relação a isso. Nós não podemos, veja bem, macular esta aliança, né? Nós não podemos manchar esta aliança, né, que nós temos para com Ele. Então, nós devemos guardar, né, em segui-lo. Nós temos um concerto com Ele com relação aos seus mandamentos, com relação aos seus testemunhos e com relação aos seus estatutos. E isto deve ser feito não simplesmente de palavra ou superficialmente, mas a Bíblia fala que isso deve ser feito de todo o coração e de toda a nossa alma. Aleluia! Para que nós possamos então cumprir as palavras desta aliança, não é isso? Que nós temos com Deus. E aí a Bíblia fala que para que este concerto fosse renovado, o que o rei fez? O rei começou a retirar coisas que não tinham nada a ver com Deus, e que estava no templo, e que estava nas casas, que estava na cidade, que estava no meio do povo de Deus, né? Então ele começou a retirar. O que a Bíblia fala aí, se você em casa ler todo esse capítulo aí de número 23, ele traz aí para você uma relação de coisas que o rei, ele retirou. Então você vai ver que a primeira coisa que o rei retirou foram utensílios que não agradavam a Deus e que estavam até mesmo dentro da casa do Senhor. Então veja que nós às vezes temos coisas que não são de Deus, coisas que fazem parte de culturas, né, de outros movimentos, de outra fé, coisas que às vezes existem nelas, né, uma mensagem de rebeldia, né, coisas que são marcadas como símbolos de outra fé, né, coisas que arrastam com elas, mesmo que estas coisas não falem, mas quem olhe para elas vão ouvir, né, o significado da existência delas. Por exemplo, né, nós temos lá, por exemplo, o sino. O sino não tem nada a ver com a nossa fé, mas o sino tem tudo a ver com a fé religiosa, não é isso? É um instrumento, por exemplo, usado pela igreja religiosa para chamar os seus fiéis. Tem gente que coloca lá um sininho atrás da porta, tem gente que coloca lá um sino em casa como campainha, porque acha bonito, né? E às vezes pode ser até bonito, pode ser até interessante, mas não tem nada a ver com a nossa fé. É um utensílio consagrado para a religiosidade. Às vezes coisas do espiritismo, às vezes coisas da maçonaria, às vezes coisas da macumbaria. Então veja que
Josias, ele foi incomodado. Então, nós não devemos padronizar coisas, nós temos que orar, para que o Espírito Santo, então, possa incomodar o nosso coração. Você precisa ser incomodado, você não pode ser levado pelos outros que chegam na tua casa e falam assim, isso aqui não é de Deus, você tem que tirar e jogar fora. Não, mas tem utensílios que precisam ser jogados fora, entendeu? Mas quem que vai dizer isso para você? É a palavra de Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te convencer. Então veja que existem utensílios lá, coisas, adereços, enfeites, não é isso? Coisas que fazem parte da sua vida lá no trabalho, às vezes, ou até mesmo na sua casa, que precisam ser retirados. Josias encontrou esses utensílios, e a Bíblia fala que ele os retirou. Que mais que Josias, então, ele retirou? Ele também retirou alguns sacerdotes. Olha só, sacerdotes, pastor, alguns sacerdotes, por incrível que pareça. E você também precisa tirar alguns sacerdotes da sua vida, porque às vezes os amigos, no meio dos amigos, às vezes no meio das pessoas, principalmente hoje, né, em todo esse relacionamento que existe de uma maneira rápida e larga, não é isso? Às vezes você tem relacionamento com pessoas que se tornam sacerdotes na sua vida. Quem são esses sacerdotes? São os seus conselheiros. Alguns hoje são chamados de mentores. Tem pessoa que fala assim, o meu mentor, eu não sei se você já ouviu, é uma expressão muito moderna aí na internet, porque tem muita gente, sabe, ensinando como prosperar, ensinando como fazer isso, como fazer aquilo, como, até mesmo nas coisas do lar, como cozinhar, como limpar, como cuidar de filho, como tratar marido, como tratar esposa. Tem gente que não segue mais a Bíblia, tem gente que segue um mentor desse, uma mentora desse, né? Como que eu vou tratar meu marido? Vou ver na internet. Lá tem a fulana de tal que fala, tem a fulana de tal, eu gostei dessa daqui. Então, a Bíblia fala que eles fizeram uma limpeza nisso, porque quem deve te dar a referência, quem deve te ensinar, quem deve revelar para você as coisas que realmente são verdadeiras, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Amém, irmão? Pode aplaudir e glorificar o Senhor por isto. Aleluia. Aleluia. Ele tirou utensílios, ele tirou os sacerdotes, os mentores, ele tirou os ídolos. Se você ler o capítulo, você vai ver que ele tirou os ídolos. Pastor, mas eu não tenho mais ídolos, será? Será? Ora e pede para o Espírito Santo. Será que você não tem, de repente, por uma questão assim, até desapercebida, será que você não tem uma coisa que te dá sorte? Será que você não tem uma roupa que te dá sorte? Será que você não tem uma peça que te dá? Será que você não pensa às vezes assim, bom, eu vou com essa aqui, porque sempre que eu vou com essa daqui, as coisas sempre dão certo. Eu vou usar esse sapato aqui, porque sempre que eu ponho esse sapato aqui, as coisas caminham, não é verdade? Então, de repente, você deixou entrar isso na sua vida. Você deixou entrar esse pensamento, sabe? Não, olha, eu vou colocar essa roupa aqui, porque com essa roupa aqui eu fico mais bonito, eu fico mais chamativo, você entendeu? De repente você está deixando essas coisas entrar na sua vida, e essas coisas serem selecionadas. A roupa não é só uma roupa, elas arrastam com elas, às vezes, uma tendência, não é isso? Na sua vida, uma influência. Aquela roupa te faz mais feliz. Ora, quem é que tem que te fazer mais feliz? Quem? Então aquela roupa passou a ser um ídolo na sua vida, não é isso? Olha, esse sapato aqui, ele me traz um conforto sobrenatural. Quem que tem que te trazer um conforto sobrenatural? O Espírito Santo, é o Senhor.
Então as coisas, elas vão tendo influência na nossa vida, e nós vamos idolatrando, nós vamos consagrando, nós vamos tornando coisas inseparáveis, coisas que passam a ser tradicionais na nossa família, e nós não abrimos mão. A gente abre mão disso, abre mão, não, mas daquilo, aquilo ali, não, aquilo ali tem um valor sentimental. Será que você tem coisas com valor sentimental? Porque coisas são coisas, pessoal. Coisas não é para ter valor sentimental. Se você tem alguma coisa que alguém quer comprar, venda. Se você tem alguma coisa que alguém se interessou, dá. A Bíblia fala que se alguém quiser a sua capa, entrega até a túnica. Não tem nada, precisa ter valor, nada precisa ter valor de sentimento. As nossas coisas precisam ser coisas, e se passar disso, se houver apego, se tornou uma idolatria. Amém? Quem está entendendo? Diga amém. Pode aplaudir o Senhor e glorificar. Aleluia. Aleluia. Além dos ídolos, veja que nós chegamos até no versículo 7, e o versículo 7 fala que ele retirou as casas das prostitutas cultuais. Olha só, né? Até isso existia lá, pessoal. As casas de prostitutas, olha bem, o termo fala, espirituais. Cuidado em você, nesse mundo, né, de tanta liberdade, de tanta influência, cuidado de você não estar misturando influências espirituais. Porque quando você mistura influências espirituais, que podem entrar na sua vida de maneira sorrateira, pode entrar até como uma forma não espiritual, pode entrar como uma forma para você manter saúde, uma forma de repente você está fazendo um exercício que não é um exercício, é um yoga. Você entendeu? De repente você está fazendo um relaxamento que não é relaxamento, é um mantra. Percebe? Então isso são prostituições espirituais. E Josias percebeu, o Espírito de Deus revelou para ele que existia. E ele então pegou essas casas de prostituições espirituais e ele tirou todas elas. Então, cuidado, porque hoje com esse negócio de fica em casa, tudo foi para ser oferecido na internet. E de repente você, com essa necessidade dentro da sua casa, de ter uma vida comum, como lá fora, né? Então toma cuidado, porque de repente você pode estar praticando uma coisa inocente, que tem resíduo espiritual. E a Bíblia fala que isso não pode estar na nossa casa, não pode estar no nosso meio, não pode estar na sua família. E o Espírito Santo, com certeza, vai levantar você a partir desta noite, para você ser sensível a estas coisas. De repente você não percebeu, mas agora o Espírito Santo vai te fazer perceber. E o mesmo Espírito que estava em Josias, vai também entrar em você. Aleluia. E você vai ter repúdio a isso. Vai começar a existir um repúdio, porque o que aconteceu em Josias, os outros reis antes dele não, quando entrava no templo, falava assim, nossa, olha que estátua bonita, olha, existia lá algumas coisas, veja bem, sabe quem tinha colocado dentro do templo, veja isso na época de Josias, mas quem tinha colocado que Josias tirou? Salomão, pessoal. Salomão, o homem mais sábio. E de repente você pode estar falando assim, pensando assim, não, mas eu não, já tirei tudo. Não, até Salomão, que foi o homem mais sábio, e não sabedoria de homens, não sabedoria de instituições humanas, sabedoria ele tinha colocado dentro da casa do Senhor. E Josias tirou, porque, muito embora Salomão não tenha percebido, mas quando Josias olhou para aquilo, não testificou. Houve
um repúdio, como se fosse uma ânsia de vomitar, entendeu? É isso que você vai sentir. Você vai ver que muitas coisas que você apreciava, que você até perdia tempo para cuidar, para olhar, para fazer, a partir de hoje, você vai perceber um certo repúdio. Não ignore, porque é a obra do Espírito Santo na sua vida. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor por isso. Olha, você vai ver que ele tirou de lá alguns altares. Porque além do altar do Senhor, existiam outros altares. E você talvez vai estar pensando assim: puxa, mas que coisa, como é que pode? E não é que pode, irmão. Não é que pode. Não é que no decorrer aí da nossa vida, nós somos acumuladores de altares, pessoal. Mas como, pastor, que isso acontece na prática? Como que isso acontece na prática? Eu vou te explicar. Altar é um lugar onde a gente se inclina. Altar é um lugar onde a gente se dobra. Amém, irmão? O altar do Senhor, quando a gente vem para cá, mesmo quando a gente fica de pé aqui, mas a gente se curva diante dele, é ou não é, pessoal? A gente se inclina. Tudo que você se inclinar na sua vida, você está estabelecendo um altar. Tem lá uma situação que você deve lutar contra ela, mas você se inclina diante dela. Tem lá uma enfermidade, né? De repente você tem na sua casa um altar de enfermidade, na sua vida um altar de enfermidade, e você se inclina diante dessas enfermidades. Você se acostumou com elas, você aceita a companhia delas, você sente a dor delas, você toma remédio por elas, você trata delas, mas você não luta contra elas. Então isso é um altar, pessoal. Você está se inclinando contra uma coisa que a Bíblia fala que Jesus levou. Ele levou sobre si as nossas, e sobre ele estavam as nossas enfermidades. Então veja que quando eu me inclino diante de uma situação dessa, eu estou estabelecendo um altar. Quando eu me inclino diante de uma imposição do inimigo, seja ela através de homens, seja ela através de circunstâncias, eu me inclino diante dessa circunstância, eu estou com medo dessa situação, eu estou com medo desse homem, eu estou com medo dessa pessoa, olha, eu estou sentindo aqui um pavor no meu coração. Você está estabelecendo um altar, e você está, porque o nosso temor, ele deve se manifestar diante do altar do Senhor. A nossa submissão deve se projetar diante do altar do Senhor. O nosso joelho só pode se dobrar diante do altar do Senhor. Amém, irmãos? Então veja que a palavra de Deus fala que o sacerdote, ele se inclinou para isso, ele foi sensível a isso, e ele foi motivado. Ele falou assim: escuta, mas o povo está se dobrando diante de tantas coisas, ou diante de tantas situações. E ele falou assim: olha, vamos tirar todos esses altares, e a partir de hoje nós não vamos mais nos dobrar diante de nada, a não ser diante de Deus. Amém? Pode aplaudir e glorificar. Então veja que ele mexeu nos utensílios, né? Mexeu, né, nos sacerdotes, nos influenciadores. Presta atenção nos influenciadores da sua vida, né? Ele mexeu nos ídolos, ele mexeu nas casas de prostituições, e ele mexeu nos altares. E como que ele resolveu isso? Então a Bíblia fala que ele resolveu da seguinte forma: ele profanou tudo isso. O que é profanar isso? É fazer contrário. Quando, por exemplo, você faz contrário o que Deus ensina, você está profanando. Se ao invés de orar, você que é crente rezar, você está profanando a oração, entendeu? Se ao invés de consagrar, você se contaminar, você está profanando
a sua consagração. Se ao invés de você chegar no altar e entregar ao verdadeiro Deus o seu coração, você está profanando o altar. Então, primeira coisa, ele profanou, ele tirou aquela santidade, ele tirou aquela reverência. Então, às vezes a pessoa fala assim: puxa, mas eu vou jogar isso aqui fora. A pessoa joga fora, mas fica no coração. Você jogou fora, mas você não quebrou o relacionamento, você não profanou, entendeu? A pessoa tira: não vou nem jogar fora, porque o meu coração está nisso. Eu vou dar para alguém, eu vou dar para que alguém, para que eu de vez em quando possa ver na mão de alguém, na casa de alguém. Então, primeira coisa, quebrar a consagração, quebrar a ligação que existe entre você e essas coisas, entendeu? Então, não é simplesmente você deixar de ouvir essas influências que estão aparecendo na sua vida e você ficar com aquela tentação: que vontade de ligar a internet agora, porque esse é o momento lá naquele canal de eu ver lá aquela pessoa falando, ensinando. Que tentação! Não, então ainda está vivo dentro de você. Você está resistindo, mas ainda existe uma consagração. Você precisa quebrar e profanar isso, tornar isso nada, tornar isso sem valor. Pegar o ídolo e falar assim: isso não adianta você quebrar, e você quebrar com medo. Não adianta você tirar o ídolo e jogar fora e sentir falta dele. Não, você tem que profaná-lo. Você tem que inutilizá-lo, até mesmo antes de jogar fora, até mesmo antes de quebrar, entendeu? Então, o primeiro passo, diga: profanar. Segundo passo, você vai ver nesse capítulo 23, tirar. Diga comigo: tirar. Isso aí. Terceiro passo, quebrar alianças, quebrar coisas, quebrar relacionamentos, quebrar. E quarto passo, queimar, destruir, fazer desaparecer. Às vezes a pessoa joga no rio, né? Eu vou jogar isso aqui no rio, né? Eu vou jogar isso aqui fora do meu coração, não é isso? Mas aí a pessoa, toda vez que passa lá no rio, ela olha no rio e ela fala: puxa, eu joguei aquilo lá. É como se ela estivesse vendo aquilo lá, né? Ela joga lá no bueiro, e toda vez que ela passa naquele bueiro, ela fala assim: puxa, eu joguei aqui, nesse bueiro. É como se ela estivesse vendo. Na Bíblia, eu não sei se você já viu isso, na Bíblia está registrado assim, né? A Bíblia fala assim: e Abraão levantou um altar a Deus, e até hoje esse altar está lá. Você vai lá, você não vai ver o altar lá, você não vai ver, nunca mais. As pedras que Abraão levantou, elas não estão lá, mas o altar ainda está lá, porque quem chega lá e sabe que Abraão fez um altar lá, a pessoa, ela vê o altar sem o altar existir. Então, por isso que você precisa destruir, você precisa. E como que a gente destrói isso? Queimando. Você tem que queimar essas coisas, você tem que queimar as coisas que são visíveis, que são possíveis de ser alcançadas, de ser tateadas e pegadas, e queimá-las também, aquelas que fazem parte do seu coração, do seu pensamento. Amém, irmão? E com isso, fazer uma renovação na sua aliança com Deus. Por quê? Porque a sua aliança com Deus é de segui-lo. Aleluia. Eu sigo fulano de tal. Você segue alguém na internet? Você segue? A sua aliança com Deus é de seguir quem? Deus. Mas nós hoje somos seguidores uns dos outros. Um fala assim: eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho 100 seguidores, eu tenho 30. Percebe, pessoal? Não, a nossa aliança, cuidado com essas coisas que vão entrando, acumuladores. Nós somos, diga, nós somos acumuladores. Diga, mas nesta noite o Senhor nos chamou
nossa aliança com Ele. Pode aplaudir e adorar o nome dele. Aleluia. Então veja, meus irmãos, que Josias, ele fez essa obra, e o Senhor está chamando a gente para fazer essa obra. Mas está chamando quem? Diga todos. Desde o menor até o maior, desde o irmão até o sacerdote, para que a gente possa então fazer com que a nossa aliança seja renovada. Uma aliança de seguir o Senhor, uma aliança de viver somente os mandamentos do Senhor. Mas por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque o fulano me mandou fazer. Mas você sabe o que você está fazendo? Não, saber eu sei. Eu só estou fazendo porque fulano me mandou fazer, então eu estou fazendo. Não, você precisa ter um conserto de fazer aquilo que somente Deus te ensina a fazer, aquilo que Deus te manda fazer. Amém, irmão? Então, uma aliança, irmão, de mandamentos, uma aliança de testemunho. Você vai contar a alguém uma experiência e você vai dar o testemunho, sabe, de uma pessoa que não tem nada a ver. Você vai dar um testemunho errado, você vai falar de coisa errada, você vai falar de coisas ruins. Não dá o testemunho de quem não interessa, não dá o testemunho de quem serve o diabo, não dá o testemunho de quem é sacerdote do diabo, não dá o testemunho, não, você tem os testemunhos para abrilhantar os teus conselhos, para representar às vezes o teu discurso, a tua palavra, os teus ensinamentos. Tem gente que às vezes vem pregar a palavra de Deus e fala assim: porque aquele sábio, eu não vou nem dizer o nome, aquele sábio fulano de tal, ele dizia, a pessoa usa uma frase de um sábio, usa a frase de um sociólogo, usa a frase de uma pessoa que foi muito para esse mundo. Não é testemunho para nós. Eu vou usar as frases do Senhor, aleluia, o testemunho de Deus na minha conversa, nos meus bate-papos. Olha, tem um testemunho na Bíblia, olha, eu conheço isso, olha, tem um testemunho lá na minha igreja. Então, nós temos que ter uma aliança com estes testemunhos, seguirmos somente a Deus, participarmos dos mandamentos do Senhor e dos estatutos de Deus. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Assim como o marido, ele tem que ser o único marido da sua esposa, e a sua esposa a única mulher do seu marido, não é isso? Quando alguém, por exemplo, chama uma mulher casada, ela nem olha. Por quê? Porque ela tem marido. Quando alguém envaidece uma mulher casada, ela nem liga, porque ela quer ouvir isso do seu marido. Quando alguém dá uma direção para uma mulher casada, ela nem vai, porque ela segue a direção do seu. Assim somos nós com o Senhor, irmão. Quando alguém fala conosco, a gente nem liga, porque a gente está seguindo os conselhos e a palavra do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? É isso que Deus está falando conosco nesta noite. De nós que somos acumuladores, colocarmos para fora todas estas coisas que não interessam ao nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, pessoal. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que você ache que essa palavra não sirva para você, mesmo que você ainda tenha essas resistências no seu coração, eu gostaria que você pelo menos pudesse dar liberdade para que o Espírito Santo pudesse agora pegar esta palavra e colocar dentro do teu coração. Esta palavra que foi aqui pregada, ela foi pregada e ela chegou aí até você, e agora o Espírito Santo vai pegar essa palavra e vai colocar no seu coração. Amém, irmão?
Então fecha aí os teus olhos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E dá lugar agora para que o Espírito Santo possa receber dentro de você, encontrar um lugar que seja propício para que esta palavra ela possa prosperar, para que essa palavra ela possa servir, como a gente costuma dizer, aquela palavra serviu para mim. Isso, veste ela agora e vê se ela serve, vê se existe alguma coisa que você precisa agora profanar, alguma coisa que você precisa, afinal de contas, tirar, destruir, quebrar e queimar definitivamente na sua vida, a fim de que este lugar seja ocupado, seja vivido somente pelo Senhor, por Jesus Cristo. Veja se o Espírito Santo, se ele tem alguma razão em estar falando esta palavra para todos nós hoje. Aleluia. Que seja agora destituído e retirado todos os utensílios que estão impurificando a sua vida, os utensílios que estão trazendo impureza à sua casa e bem como ao seu coração. Que caiam por terra agora todos os seus influenciadores, todos eles, que muita gente possa falar, que os seus ouvidos possam ouvir uma multidão que fala, mas que a sua influência venha somente do Senhor, que você só venha aplicar, fazer aquilo que o Espírito Santo te ensina, que o Espírito Santo te influencia. Que caia por terra agora todos os altares que você tem se dobrado, que você tem se inclinado, e somente no altar do Senhor, somente ao Senhor, nós não devemos temer a nada e a ninguém, somente ao Senhor, porque só o Senhor é que pode salvar, e só o Senhor é que pode também lançar a nossa alma no inferno. Então só a Ele nós nos dobraremos. Aleluia. Que seja lançado fora agora todos os ídolos, todos eles, lance fora agora, lance fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que tem valor além daquilo que é, tudo aquilo que tem valor além de um valor comercial, tira agora do seu coração, tira, que se torne tudo coisas, que se torne tudo objeto, que se torne tudo pessoas, tudo, que cada coisa vá para o seu devido lugar, e o que era ídolo, que seja destituído agora, que seja profanado agora, que seja agora tirado da sua vida e do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir perdão pelas coisas acumuladas, que tem toda a referência na minha vida espiritual, coisas que eu acumulei inocentemente, e talvez até, meu Deus, com sabedoria delas.
Mas esta noite, Teu Espírito Santo colocou esta palavra no meu coração. E eu quero profanar todas as coisas. Eu quero tirar todas estas coisas, destruí-las e queimá-las. Porque na verdade, o meu desejo é de restaurar agora e me aperceber da aliança que eu tenho contigo. Porque lida as palavras da sua aliança, eu me lembrei de que um dia eu fiz uma aliança contigo, de seguir o Senhor, de conhecer os teus conselhos, os teus testemunhos, bem como os teus estatutos. E por isto eu quero renovar essa minha responsabilidade nessa aliança que eu tenho contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Dobra seu joelho. Esse é o seu altar. Aleluia. Ele canta lamacho de canta neves. Glórias ao nome do Senhor. Neste altar é derramado sobre a tua vida o poder do Espírito Santo. Diante dele, da presença dele, da glória dele. Não se curve diante de nada. Você já tem um altar para se curvar. Quando você estiver em perigo, quando você estiver em solidão, quando você estiver na enfermidade, quando você estiver na alegria, na necessidade, quando você estiver na escuridão, quando você estiver em qualquer situação, este é o altar. Aleluia, glórias a Deus. Paulo, quando chegou em Corinto, tinha tanto altar, tantos deuses, aleluia, que ele falou: puxa, eu vou falar de mais um Deus. Mas no meio de todos aqueles altares existia um que estava escrito assim: ao Deus desconhecido. E ele disse: esse é o Deus que eu vim pregar para vocês. Aleluia. No meio de tantos altares que existe nesse mundo, preste atenção como neste altar você sente a presença de Deus. Preste atenção como é nesse altar que o Espírito Santo se manifesta na sua vida. É na presença de Deus que você tem visão. É na presença de Deus que você tem revelação. É na presença de Deus que você recebe poder. Aleluia. Diga assim: o pardal encontrou casa, a andorinha também achou os seus lugares, mas eu encontrei o teu altar, Senhor. Aleluia, aleluia, oh glória. Ninguém te alcança nesse altar. Praga nenhuma chega à sua tenda, peste nenhuma chega à sua casa, flecha, dardo do inimigo não te alcançará. Aleluia. Nesse altar você está guardado, protegido, você está abençoado. Ele canta lá, show de canta nébias. Neri me anda lá, macho de canta lá. Me canta lá, macho de canta lá. Oh glória, oh glória, glória, oh glória, glória, glória. Oh glória, 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 glória. Eri me anda lá, show de canta lá mais.
Eriri anda lá, macho de canta lá, ele canta lá. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Esse altar é o altar do Deus vivo. Esse altar é o altar que fala. Esse altar é o altar que instrui. Esse altar é o altar do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai ficando de pé. Glórias a Deus. Mas fica de pé no altar. Fica de pé no altar. Porque é assim que a palavra nos ensinou. Estavam todos reunidos no altar e Deus ensinou para que as mãos do sacerdote se levantasse, aleluia, e clamasse, como vamos fazer agora. Senhor, nós estamos no teu altar, Senhor, e nós queremos te pedir para que o Senhor possa agora abençoar teu povo, para que eles possam viver a tua palavra lá fora, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, derrama sobre eles a tua graça, derrama sobre eles o amor do teu coração, derrama sobre eles a presença viva e gloriosa do teu Espírito Santo, agora e para todo sempre. E aquele que está no altar diz comigo, pode aplaudir, adorar e glorificar o Senhor. Adora a Deus, seja cheio do Espírito Santo, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, do Senhor. Aleluia. Uma ótima semana. Deus te abençoe. Até sexta-feira que vem, pessoal.